Nós vamos agora nessa terceira parte do nosso Evangelho, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, item 5, os inimigos desencarnados. Olha que interessante, isso aqui está diretamente conectado com o que nós fizemos na segunda parte, que inimigo está diretamente ligado à raiva, né? Eu não considero ninguém meu inimigo se eu não tiver raiva dele, se eu não tiver algum tipo de sentimento aversivo a ele. Não é isso? E nesse caso específico, Kardec vai falar dos inimigos desencarnados, ou seja, espíritos que não habitam mais aqui entre nós, mas com os quais nós temos algum problema, alguma desavença e que podem, porventura, se a gente for invigilante, né, se a gente não orar e vigiar, vir a nos prejudicar através do processo de obsessão. Né? Então, inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência com os seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea. E que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Vocês lembram daquele vídeo que a gente analisou aqui, né? Do presidiário, né? Assassino de uma mulher e uma menina e que se modificou por força do amor, né? Que a avó da pessoa e a mãe da pessoa teve por ele. Né? Ela transformou. Então, é isso que Kardec está dizendo aqui. Todas as imperfeições são momentâneas, porque o nosso espírito em si ele é luz. Ele não tem imperfeição. Né? As imperfeições são ainda fruto da nossa visão distorcida da realidade. Aquilo que nós estávamos falando aqui agora há pouco. Falta de quê? Sabedoria do espelho. O nosso espelho está sujo. Então, a gente não consegue ver as coisas com clareza. Então, não olha para o outro e vê nele a perfeição que habita lá no fundo, na essência, e que se nós tivéssemos amor por ele, a gente aspiraria que essas qualidades viessem à tona. Nós vamos inclusive estudar essa sabedoria, que é a sabedoria da igualdade, no próximo sábado. O que é a sabedoria da igualdade? É o interesse genuíno em que as qualidades positivas do outro venham à tona, do mesmo jeito que eu aspiro que as minhas venham. É igual, não tem diferença. Fazer bem a eles ou a mim não faz diferença. Então ela acaba com o quê? Com o veneno do orgulho. A sabedoria da igualdade acaba com o veneno do orgulho. Porque como que eu vou me achar melhor do que outros que são meus iguais? A própria igualdade acaba com o orgulho. Dissipa o orgulho, que é uma nuvem, é um veneno. Né? Qual sabedoria? Da igualdade. Capacidade de se colocar no outro, no lugar do outro e operar a partir daí. Volto lá, por isso que eu gosto muito daquele videozinho, né? Porque o que aquela mulher fez? Ela se colocou no lugar do assassino da filha e da neta. E operou a partir da mente dele. Quando ela operou a partir da mente dele, sabedoria da igualdade, né? Ela falou assim, não, ele deve ter qualidades positivas dentro dele também, é um ser humano como eu. E aspirou que essas qualidades viessem à tona. E fez mais, se movimentou para ajudá-lo nesse processo. Tanto é que ele fala no vídeo, no depoimento dele, fizemos uma jornada juntos. Uma jornada interior. É muito bonito isso, né? Porque é uma manifestação concreta, efetiva de sabedoria da igualdade. Por uma mulher que é um ser humano como nós, que sofre como nós, que tem limitações como nós, mas que teve essa capacidade de acessar essa inteligência. Né? Que depois nós vamos ver no sábado que vem, que está ligada à nossa sensação. Né? Ou seja, sensação em que sentido? Ela olhou para ele, sensação visual, ouviu ele, né? Sensação auditiva, né? Mas não viu nele um inimigo, viu nele um ser que, como ela, tinha potencial para o amor, para a amorosidade. Mas ele poderia ser até um resgate de outras vidas, né? Acredito até nisso, eu falei isso, inclusive, quando nós comentamos o vídeo. Com certeza. E ela soube tirar nota 10, ela tirou 10 nesse resgate, porque ela não faltou nada. Ela perdeu a filha, ela perdeu a neta, ela superou a raiva que isso despertou nela inicialmente em relação ao agressor e ainda desenvolveu amor por ele, compaixão. E ainda foi lá e o ajudou a descobrir o amor dentro dele. Olha que coisa sensacional. Nota 10, ela não faltou nada. Tirou 10 na prova. Né? Tirou 10 na prova. Deu um grande salto, um grande avanço do ponto de vista espiritual. E com certeza ajudou a neta e a filha desencarnadas. Porque, olhando essa atitude da avó, com certeza elas lá dissiparam qualquer ódio ou qualquer rancor que elas poderiam ter dele. Olha só, que é fantástico o poder dessa sabedoria, pessoal. É fantástico. Dissipa todo o mal, acaba com todo o sofrimento, acaba com todo o rancor, toda a divisão, toda a dualidade, todo o ódio.
completamente. Né? O espírita sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra. Por isso que o espiritismo é contra a pena de morte. Entre outros motivos, por causa disso aqui. Né? O desencarnado vai continuar do mesmo jeito, você não mudou ele. E o que é pior, ele vai estar livre do corpo, obsediando todo mundo. Né? Muito mais livre do que se estivesse preso, ou enfim, né? Estivesse sendo reeducado em algum lugar propício para isso. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência para outra. Foi o que a Andrea falou aqui do caso do vídeo, né? Aquela senhora, ela acabou com essa perspectiva, né? Não vai, resgatou o que tinha que resgatar, não vai haver mais ódio entre esses seres. E ao mesmo tempo, todos eles, os quatro, ela, a filha, a neta e o assassino. Olha que coisa bonita. Todos estão no outro patamar. E é como eu falei, ele está lá, prisão perpétua. Mas ele está liberto dessa culpa, dessa responsabilidade que ele tinha por um karma negativo que ele provocou. Né? E ele continua aqui, né? A vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue, apagar o ódio com sangue, é radicalmente falsa. Até porque o ódio não está no sangue, não está no corpo físico, está na mente do espírito, que vai seguir viva depois da morte. Né? Então não se apaga ódio com sangue. Então ela é radicalmente falsa. E que o que é verdadeiro é que o sangue conserva e acirra o ódio. Conserva e acirra o ódio. Mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Ou seja, aqui, pela experiência do Espiritismo, por toda essa pesquisa mediúnica que a doutrina espírita faz, ela dá uma aplicação prática. Fala, olha, como Jesus diz no Evangelho, né? Te reconcilia com o teu inimigo enquanto ele está junto contigo no caminho. Aproveita, não perca a oportunidade, a vida humana é muito preciosa, não gaste ela com coisas inúteis. E o que nós falamos agora na segunda parte aqui do nosso Evangelho? A raiva. Que benefício a raiva traz? Nenhum. E ainda traz malefícios enormes, que podem se perpetuar por diversas existências seguidas. Então o perdão é útil, ele não é um ato simplesmente de bondade, de moralidade elevada. É útil, é prático, liberta, né? Perdão, no original grego, porque os evangelhos foram escritos originalmente em grego, a palavra grega que foi traduzida como perdonare para o latim e perdão para o português, significa desligar. Desliga esses vínculos negativos, apaga esse fogo da raiva. Com o quê? Com amorosidade, com amor, com compaixão. Né? Isso é muito importante. E aí ele continua dizendo assim: não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Vocês veem que tudo que Kardec está falando aqui está contido naquele vídeo? O que aquela mulher fez foi exatamente isso. Ela usou o poder do perdão, o poder transformador do perdão, da compaixão e do amor, né? E transformou um inimigo em amigo. Né? Acabou com todo um problema que iria, com certeza, continuar a vida a fio. Né? Porque a gente tem histórias na literatura espírita de pessoas que foram assassinadas e que encarnação posterior assassinam o assassino e viram um negócio que não tem fim. Tem fim, a gente sabe que tem fim, mas às vezes dura para nós um tempo que é igual à eternidade, quando não precisaria durar. Basta colocar o antídoto lá da raiva, que a gente acabou de falar, né? Sabedoria do espelho. E aí continua: pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pessoal, uma coisa super importante da gente refletir: nossa sociedade está sendo vítima disso aqui, porque ela tem uma visão que está expressa inclusive numa frase muito infeliz, que bandido bom é bandido morto. Não é bom não, não é bom não, porque primeiro, o que está morto vai continuar vivo, e vai continuar influenciando os que ficaram aqui, né?
E vai continuar perseguindo aqueles que, porventura, ele considere que sejam seus inimigos. E mais, vai continuar inspirando aqueles que ainda estão mergulhados no crime presos lá na penitenciária, a fazerem o que eles fazem. Porque o que eles fazem lá? Eles chefiam o tráfico, presos em presídios de, aspas, segurança máxima. Né? E por que eles conseguem fazer tudo isso? Eles não estão sozinhos, pessoal. Eles têm gente do outro lado, né, que foi para o outro lado, que muita gente achando que bandido bom é bandido morto, né? E que de lá estão não só influenciando eles, como, por exemplo, olham para um carcereiro, esse aqui tem um ponto fraco, vou inspirar aqui meu pupilo a oferecer a ele, ó, a gente dá 20 mil de mesada para você, dou para o seu salário, para você deixar entrar os celulares aqui, para você deixar fazer não sei o que, olha só. E nós achamos que isso é bom. É muita ignorância, por isso que a gente fala que ignorância é cegueira, é uma venda. A sociedade está com uma venda nos olhos. Aí ela enche os presídios de gente, mata um bocado de bandido, enche o plano espiritual também de inspiradores do crime, e nós estamos vendo o que está acontecendo aí. A gente não consegue controlar, não tem polícia que consegue controlar. Botamos o exército no Rio, não controla, porque isso tem origem espiritual, não é com arma que você vai resolver. Tem que haver alguma repressão? Tem. Mas a repressão ela tem que ser igual cirurgia, último recurso. E não o recurso contínuo. Todo dia a gente olha no noticiário, tiroteio entre traficantes e bandidos no Rio de Janeiro, em São Paulo, não sei aonde. Todo dia, virou uma coisa cotidiana, virou uma guerra. E uma guerra que está sendo retroalimentada o tempo todo por essa filosofia. Bandido bom é bandido morto, ou então joga lá e deixa apodrecer na cadeia. Não, ele não vai apodrecer. Não vai apodrecer. Né? Ele está vivo lá. E com a mesma mente que a sociedade se recusa a oferecer recursos para que ele se regenere. Porque nós não estamos oferecendo, pelo contrário, né? Nós estamos oferecendo uma escola do crime. Ele só se piora. Então nós somos lei do karma, ação e reação. A gente planta a semente ruim, colhe o quê? Violência. Né? Insegurança. Todo mundo hoje se sente inseguro. Vai entrar aqui no portão, olha para o lado, ó, vem alguém ali caminhando. É o preço que nós estamos pagando pela nossa ignorância. Né? E Kardec continua dizendo assim: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões, ó, o que eu falei para vocês, influenciando os encarnados. Né? Esse exemplo aí do presídio, eles influenciam não só os chefes do crime, como influenciam os carcereiros e tal, porque todo mundo tem imperfeição, todo mundo tem ponto fraco, né? Todo mundo está vivendo numa sociedade materialista que, se você oferecer um pouquinho a mais, os valores éticos vão, né? Você deixa um pouquinho de lado, né? E funciona. Então ele diz assim: os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. E vou dizer mais a vocês, ó, essas subjugações, essas obsessões, muitas vezes acontecem com governantes invigilantes, que começam a falar, né, que olha, né, vamos empilhar os bandidos lá na penitenciária. Isso é mais grave ainda, por quê? Porque uma pessoa que assume o governo de um país, ela tem um poder muito grande, ela tem uma abrangência muito grande, e o que ela disser, o que ela propuser, vai ter uma repercussão muito maior. Então, se for negativo, vai ser um karma individual para ele mesmo, né, e coletivo, muito grande, porque a gente está difundindo justamente o contrário do que está sendo apregoado aqui no Evangelho, né? Não perdoe, né? Não regenere, né? Esse pessoal não vale nada, são criminosos. E a gente sabe que não são seres humanos como nós. Tem sombra e tem luz. Ah, tem mais sombra do que luz? Então mais obrigação ainda nós temos de oferecer a eles mais luz. Porque se eles vieram conviver conosco na mesma sociedade, é porque nós temos alguma coisa com eles. Nem que seja indiretamente, mas temos. A gente tem que assumir nossas responsabilidades. Quem está no caminho espiritual não pode deixar de se sentir responsável por tudo. O Dalai Lama, inclusive, fala de responsabilidade universal. Ele não dá refresco, né? Pelo universo todo. Não é pouco, não. E aí ele diz assim: essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Então, isso aqui também é uma forma de Kardec falar sobre a sabedoria do espelho. Se nós estamos vivendo nessa sociedade, vamos
vamos entender por que eu estou no meio dessa confusão toda. É porque eu sou um pouco confuso também. E preciso dessa confusão para que ela me desperte para a necessidade de correção, para a necessidade de aperfeiçoamento. Então, aí, mais uma vez, a gente vai ter o antídoto contra a raiva. Né? Em vez de eu colocar a culpa no mundo pela minha insegurança, eu assumo a responsabilidade. O que é que faz com que eu esteja vinculado, né, e vivendo nesse meio? Eu tenho alguma coisa a ver com ele. Né? Eu não nasci desse karma coletivo, eu não nasceria no meio desse karma coletivo se eu não tivesse relação com ele. Algum tipo de afinidade com ele. Isso é sabedoria do espelho também. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-la igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Então, a gente orar pelos nossos inimigos desencarnados é muito importante. No centro espírita, inclusive, é uma técnica utilizada em todo caso de obsessão. Reze pelo seu obsessor, não o maldiga. Porque ele está precisando de ajuda tanto quanto você, e se ele está te obsediando é porque você tem algum compromisso com ele. Então, é o caso de se ajudarem, né, e não de se maltratarem. E ele conclui nesse último parágrafo assim: outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, quer dizer, pela caridade. Então, olha só, antigamente, muitas religiões acreditavam assim, que fazendo sacrifícios, alguns até sacrifícios humanos, matavam crianças, matavam mulheres virgens, essas coisas assim, achando que aquilo ia apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que espíritos desencarnados, que ainda eram portadores de muitas imperfeições, né? Aí Kardec está dizendo o quê? Que com o ensinamento espírita, o que nós devemos sacrificar é o nosso próprio ódio. O que nós devemos sacrificar é a nossa própria raiva. O que nós devemos sacrificar é o nosso próprio orgulho. O que nós devemos sacrificar é o nosso próprio apego. O que nós devemos sacrificar é a nossa própria ignorância. Porque esse sacrifício muda nosso padrão vibratório e nos liberta de toda e qualquer maldade. E ajuda os outros a se libertarem também. Por isso que se fala no centro espírita da oração pelo obsessor, né? E ele diz aqui assim, ó, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. Lembra-se um tema que nós já estudamos aqui, salvar-se, que a Vera até me fez uma pergunta no final, que até eu falei, que o que estava sendo dito por Emmanuel ali, que nós temos que nos educar espiritualmente para podermos educar os outros. Não tem como eu ensinar o outro a ser sereno se eu não sou sereno. Não tem como ensinar o outro a amar se eu não tenho capacidade mínima de amor, né? E ele diz assim: é assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Ou seja, quando a gente pratica a caridade, quando a gente pratica a lei do amor, nós não estamos só produzindo efeitos nesse mundo material denso que a gente consegue perceber com nossos 5 sentidos. Nós estamos mudando a atmosfera psíquica da nossa casa, do nosso trabalho, dos lugares que a gente frequenta. E aí vem essa questão que a gente falou na segunda parte. Nós estamos entrando nessas atmosferas como um antídoto ao mal ou como um elemento que bota mais fogo na lenha na fogueira? É isso que nós temos que observar. E hoje nós estudamos uma das sabedorias que nos permitem detectar isso. Eu estou entrando na pilha ou eu estou olhando com sabedoria e com um espelho limpo, conseguindo ver o que eu posso fazer para melhorar o ambiente, tanto físico, denso, quanto psíquico.